Shalom, amados. Mais uma parada para abastecer a nossa caminhada de fé. Analogicamente falando, né? Vai lá, curta, compartilhe e vê se você está inscrito no canal ainda. Olha, Deus é Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Está lá em Jeremias, capítulo 17, e ele começa, eu quero falar no versículo 5. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos, seres humanos. Confia na força dos fracos, seres humanos. Versículo 6. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa. Continua dando frutas. Continua avançando. Versículo 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Versículo 10. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Ora, vamos parar por aqui. Amados, esse versículo aqui, né? O 9. Quem pode entender o coração humano? Quem pode entender a alma humana? A gente fala o coração é uma glândula, um órgão. Mas, quando a gente fala em coração, a gente está falando em sentimentos que estão na nossa alma. Nós somos seres, né? A tricotomia, né? Eu tenho espírito, eu tenho corpo e eu tenho uma alma. Quando a gente fala, a sua alma precisa ser salva, você precisa se converter. Porque eu preciso passar pela metanoia. Fala lá em Romanos 12, 2. Não vos conformemos com este século, com esse mundo, mas renovemos a nossa mente. Nos arrependamos, modifiquemos, para que conheçamos e vivamos a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Mas ele falou aqui que quem pode conhecer a alma humana? Não há nada que engane tanto quanto ela. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Amados, nós, sozinhos, sem a presença do Espírito Santo, não conseguimos chegar a lugar algum. E quando chegamos, estamos correndo riscos. Riscos de estarmos no engano, riscos de estarmos pisando. A minha ovelhinha tá aqui, ó. Deixa eu puxar ela pra cá. Pisarmos aí no terreno do inimigo e sermos arrastados. Vocês sabiam disso? Sim, a natureza humana é má. Não há nada em nós que seja bom, exceto quando nós andamos com o Senhor, vigiamos e todos os dias clamamos pela misericórdia, né? Que caminha atrás de nós. Porque ai de nós se ela não caminhasse atrás de nós. Nós já não existiríamos mais. Os nossos motivos. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Eu sempre falo, né? Eu não faço nada sem perguntar pra Deus, eu pergunto e tal. Até ontem, quando eu tava aqui fazendo devocional, eu falei isso. Vou contar uma experiência minha. Então, eu já tô numa cidade diferente, já vai pra 2 meses e eu sou triatleta. Né? Depois de um tempo, eu resolvi ser triatleta. Eu gosto mais, né? Pedal, mountain bike, né? Que é até um esporte radical. Não é pra você pulando por aí não, tá? Eu sou prudente. E aqui onde eu tô morando não tem tantos morros como tinha lá na minha cidade natal, né? E eu ainda não tinha conseguido um grupo. Apesar de ter vários grupos. Mas eu não tinha conseguido. Falei, Deus, eu não vou pedir mais não. Eu vou deixar agora acontecer. Eu já havia pedido. E nisso um amigo meu de uma outra modalidade de esporte mandou uma mensagem pra mim. Olha, tem uma amiga, tá? Que vai colocar você no grupo. Eu já havia pedido ele. E ele falou que ele conhecia alguém que ele ia me comunicar. E ela me comunicou ontem e o pedal seria hoje. Eu, nossa, até que enfim! Arrumei minha roupa, né? Aí a vozinha falou assim, você não vai orar não?
Vocês vão pedalar 42 quilômetros, vão pegar rodovia, né? Um pedacinho de rodovia. Aí eu fiquei naquela, será que eu preciso perguntar? Porque quando eu saio sozinha, né, ando aí 8, 12 quilômetros, quer dizer, quando eu vou fazer isso, que eu tô sozinha e Deus, não tô sozinha, tô eu e Jesus, eu pergunto, eu faço meus propósitos para saber de Deus se eu tô protegida, se eu tô guardada. Porque aí eu sei que eu vou e ele vai estar comigo, eu não vou abusar, mas eu vou estar sozinha. Uma bicicleta pode furar o pneu, ela pode arrebentar a corrente, e eu não sei ainda cuidar dessas coisas, e é arriscado, né? Mas onde eu tava, onde eu ia sozinha também, não era difícil estar ali com outras pessoas, de certa forma, né? Então, mas eu pedi, eu falei, só vou se o senhor falar que eu posso ir, que eu sei que o senhor vai estar me guardando e tal. Mas ontem eu não queria perguntar. E eu dizia que eu não ia perguntar porque, eu tava orando já e tudo mais. Mas o que eu ia perguntar aquilo? Eu tava com outras pessoas. E eu me arrumei, eu preparei tudo, né? Porque tem água, tem, né? Os aparatos pra gente colocar, né? Pra gente sair com segurança. E eu tinha que saber da minha casa até onde eu ia encontrar. A turma do pedal dava aí uns 4, 5 quilômetros. Eu saí muito cedo. E eu tinha que dormir cedo. Arrumei tudo. Mas eu comecei a ficar agitada. Aí tive uma notícia, assim, um contato com a pessoa da família. E aquilo começou a gerar na minha cabeça uma criatividade incrível, uma preocupação, né? E eu fui perdendo o sossego para dormir. Eu falei, eu não vou, como é que eu vou pedalar 42 quilômetros sem dormir? Não vou. Não, eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir. Olha, Deus, se eu acordar, que quando eu tenho que pedalar, acordo cheio de energia, toda animada. Às vezes, até vezes eu não dormi direito. Mas eu falei, mas é o primeiro pedal aqui nessa região mais movimentada, mais urbanizada, com pessoas diferentes. Com aquela discussão na minha cabeça. E eu não dormia. A hora ia passando, ia passando, ia passando. Eu fui no banheiro 3 vezes. Já tô ansiosa. E eu tomei um chá, né? De capim-limão. Por fim, eu dormi. E acordei. Falei, nossa, já são 5 horas? Fui olhar no relógio, era no celular era 1h30. Falei, nossa, parece que eu já dormi. Ih, mas eu não tô... Minha garganta tá até querendo doer. Quando a minha garganta tá doendo é porque eu não consegui dormir. Nossa, Deus. Poxa, Deus, mas que frustrante. Por que eu me preocupei também? Por que eu fiquei pensando? Que agitação. Vou tentar dormir. É 1h30 ainda, até 5 horas, né? Nossa, vai ser legal, vai dar. Fui eu, dormi, aí dormi. Acordei 4h30. Falei, nossa, 4h20. Dá pra dormir até as 5. Mas, senhor, tô entendendo. Eu não tô bem, minha garganta tá doendo. Eu não tô dormindo um sono sossegado. Como que eu vou 42 quilômetros? Nossa, vou dar trabalho pros outros. Não posso fazer uma coisa dessa. Poxa, mas que frustrante. Demorei quase 2 meses para encontrar o grupo. E agora planejei, arrumei tudo. Deixei de fazer algumas coisas e tal. Fui pegar a Bíblia. Senhor, não te perguntei, né? Poxa, mas é assim? Eu não te perguntei, então tu tá me punindo? Você tá... Aí peguei a palavra e a palavra me dizia, desobediente. E ainda me deu uma passagem lá no Antigo Testamento, né? Tá marcado na minha outra Bíblia lá, eu ainda vou ler, mas eu entendi perfeitamente que aquele foi até em Jeremias, se eu não me engano, tá lá. As pessoas queriam ouvir aquilo que elas queriam ouvir. E aí Deus não estava naquele negócio. Porque ele não perguntou, ele não se submeteu. Eu falei, nossa, não podia ser tão direto. Mas, Senhor, poxa, ficou tão ofendido. Eu conversando com Deus. Dormi de novo. Falei, tá, já entendi, não vou. Não tem como ir mesmo. Passei a mensagem pra líder que tinha me convidado. Falei, olha, não vai dar não. Frustradíssimo. Pau da vida. Brava. Acordei, 9 horas, perdi. A natação, porque eu abri mão da natação, eu falei que eu sou triatleta. Abri mão do beach tênis, né? Inclusive vai ter campeonato sábado. Se bem que eu faço parte da fã, o pessoal que tá no início. E não fui. Falei, agora eu tenho que ir até lá, onde o pessoal tá treinando beach tênis, tá tendo aula. Porque eu tinha dado a palavra a uma pessoa que eu levaria determinada coisa pra ela, e ela levaria pra mim, mas eu vou lá. Eu tenho que ir, né?
mas fui brava. Mas aí, eu falei assim, oh Deus, tô entendendo, tô tentando entender, compreender o que tá acontecendo, o que eu fiz de grave. Sabe o que ele falou comigo? Claramente. Sabe por que você não me perguntou se você poderia ir? Porque no dia que você me pergunta é quando você tá sozinha. Então você quer garantir que eu tô te protegendo, que eu permiti. Como você tá acompanhada, no fundo você não quis submeter. Você até falou, pensou, né? Não, se a pessoa falar que não, eu não vou. Mas você não queria não ir, você queria muito mais ir. Então, olha aí, o coração humano enganoso é só quem pode dizer se a gente está sendo verdadeiro é Deus. Mas eu não corri, eu não posso negar. No fundo, foi tudo isso que eu fiz, sem ter a percepção. Mas eu aprendi uma lição, né? Olha, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. E ele foi me falando. O ser humano é mau, ele sabe. Então você... Nossa, eu fiquei decepcionada, eu fiquei envergonhada. Poxa, eu fiquei grata a ele, assim, de, né? Porque eu pensei assim, algum livramento. Olha a tendência minha, né? É a nossa tendência. Não, ele não deixou ir porque ele quer me livrar de alguma coisa. Sempre para mim. Ele quer me livrar, ele está me protegendo. Peraí, mas eu não estava ouvindo o meu pai. Eu não queria. Mas eu quero tudo de bom que a mão dele tem para me dar. Isaías 59:1 fala o quê? A mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos dele estão ensurdecidos para que não possa te ouvir. Mas ele não nos abençoa. Por quê? As nossas iniquidades, o nosso egoísmo nos afastam dele. Naquele momento eu quis empinar o nariz. E no fundo eu estava com medo de dizer não. Eu falei que ia dizer não, mas eu mesma criei motivos para dizer não, tá tudo bem. E ele me disse, não, você me perguntou porque você estava sozinha. Hoje não, você ficou empolgado demais, a sua alma te engoliu. E você não quis se submeter, realmente, né? Se eu falasse não. Não, peraí, eu vou te ensinar. Ai, e feliz é aquele que o pai ensina, não é verdade? E depois eu ainda tentei conferir lá, não, aconteceu uma coisa, não aconteceu nada. O que eu supunha que poderia ser, porque eu tinha uma suposição. Eu fui lá e não era. Falei, dona Marisa, vai aprender, sabe? E isso é para minha eternidade. Seria bom pedalar? Seria bom para minha saúde, seria bom para tudo, né? Hormônios. Mas mais do que esse corpo físico, que precisa de tantos cuidados, eu perco tanto tempo fazendo exercício físico, fazendo comida, fazendo higiene, eu perco, nosso Deus, tudo por conta desse corpo. Tem dia que eu fico assim, ai, quantas horas que a gente passa, né? Preparando o alimento, ainda mais eu que como diferenciado, que não posso usar glúten, nem lácteo, evito açúcar, então eu não encontro nada quase no supermercado que eu posso comer. Eu tenho que produzir meu pão, eu tenho que cozinhar, né, um inhame, batata doce e por aí vai. Então é tudo diferente. E dá mais trabalho. Ir na padaria, comprar um pão, deixar um pão aqui é bem mais rápido. Mas eu não posso. Eu não posso. Não devo. Então, amados, eu quero deixar isso aqui para vocês na tarde deste dia, sabe? E como ele diz, volta aqui e leiam. No versículo 5, capítulo 17, versículo 5 ao 10. Não, ao 9, ao 10. Sim, 5 ao 10. Como ele diz, o Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros. Foi exatamente isso que eu fiz. Que confia na força dos fracos seres humanos. E por aí vai. Nada de bom acontece conosco. A salvação, a alegria, a liberdade, a saúde, a vitória, só realmente, como ele diz, né, no versículo 8. Começa no 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, não tem medo. Suas folhas estarão sempre verdes. É isso, amados. Então, para nós avançarmos, precisa de uma maturidade, precisa realmente de submissão para mim, tá? Por isso que eu tô passando essa experiência para vocês. Porque eu digo, né? Nossa, não submeteu, tudo vou perguntar para Deus e tal. Não.
vem as paixões terrenas, né? Aquilo que nos faz felizes, que nos dá prazer, e é muito fácil eu virar as costas e deixar aquele que quando eu não tinha ninguém, quando vai ter dia que eu não vou ter, eu vou estar lá, chamando ele para estar comigo. E nesse dia eu vou, tchau, já fui. Fui! Vamos orar? Ah, Pai, eu já te pedi perdão no meu particular e estou aqui testemunhando diante dos meus irmãos, porque o testemunho, Deus, ele arrasta, né? Ainda que não seja um testemunho seja um testemunho de exortação da sua parte, correção, mas eu repito, o Senhor corrige aquele que o Senhor ama, né? Então, muito obrigada por me corrigir. E que cada um de nós possa realmente, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, querer te ouvir o seu sim, mais ainda o seu não, porque o não, ele é muito protetivo, ele nos ajuda, Deus nos prepara para a eternidade, para realmente, ó Deus, vivemos aquilo de mais precioso que podemos ter nas nossas vidas. Não é o esporte, não é o relacionamento, não é dinheiro, não é comida, não é nada aqui, Deus, que é maior do que a tua presença, do que a tua aprovação, do que a sua companhia, do que o seu cuidado, Deus, do que a submissão, Pai. Ah, Paizinho, nos ajude a compreender. E mais uma vez eu te agradeço por me ensinar, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Até o próximo, amanhã, 5 horas da manhã, amados.